Boa noite, Teresa. Bem-vinda. Para aqueles que vão assistir ao replay desta live, hoje vamos falar sobre as regras para a vida, de acordo com as lições que eu retirei do filme Poder Além da Vida. Hello. Boa noite, Cláudio. Já chegou o meu parceiro de live. Ótimo. Ainda bem. Como eu estava a dizer aqui, para quem assistir a este replay da live, vamos falar sobre as regras para a vida, em que eu vou ter como convidado o Cláudio Vieira e em que vamos falar das lições que nós retiramos do filme Poder Além da Vida. Eu vou já chamar o meu convidado para esta live. Bem-vinda. Boa noite, André. Como é que você está, meu querido? Estás-me a ouvir? Agora estou. Pronto. Estava aqui a Tainá a dizer que eu estava sem áudio, mas estás-me a ouvir. Agora já está. Sim. Estás com uma camisa toda bonita, tu. Pois é. Olha aqui, ó. Essas coisas, você sabe como é que é, o cara tem que estar preparado, né, filho? Vai saber o que vai rolar nesse negócio, né? Exatamente. Isto vai ser um dia que vai ficar marcado na tua vida. Com certeza vai. Muito bem. Eu vou convidar aí os teus amigos, Cláudio, para assistirem esta live. Carrega aqui naquela setinha, aqui no canto inferior direito, tem uma setinha para convidar as pessoas para a live. Toca aí. Sim. Sim. Para Tem chamar. aqui a setinha. Tá. Já vou mandar aqui o convite aqui para a galera. Mandando aqui para Deus e o mundo. Exatamente. O ideal é encontrar aqueles que estejam online com a luz verde, só que pronto, nós Sim. online, mas vamos também enviando àqueles que podem posteriormente aparecer online aqui no Instagram, por isso vamos avançar também para eles. Vamos a isso. Exatamente. Exato. Tenho aqui outros parceiros de live que também estão a enviar-me convites, mas eu estou numa live contigo, não posso estar em outra live, não é? Com certeza. É muito solicitado, né, meu? Exato, é isso mesmo. Boa noite, Érica, bem-vinda. A Érica, para a semana que vem eu vou fazer uma live com a Érica, que também é companheira de jornada. Boa noite, Pedro. Também é formado pela Sebra Assis, o Pedro Carvalho. Boa noite, Gleice. Bem-vinda. Já está com. A Tainá está a dizer coisa boa, a gente compartilha. É isso mesmo? Muito bem. Cláudio, então apresenta-te aqui ao pessoal de Portugal e do Brasil. Fala aqui um pouco de ti para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, sendo certo que antes disso eu também vou informar aqui as pessoas como é que eu conheci o Cláudio. Eu conheci o Cláudio porque nós fizemos uma formação que se chama Método CIS, que é um curso de inteligência emocional, e conhecemos nessa comunidade. E então eu lancei o desafio para algumas pessoas fazerem lives, para partilharem os seus conteúdos e o seu conhecimento nas suas lives, e
algumas dessas pessoas nunca tinham feito lives e há umas semanas atrás eu já fiz a live com a Joyce, que nunca tinha feito nenhuma live. Hoje estou aqui com o Cláudio, que também é a primeira live. Já fez outras lives, mas não no Instagram. No Instagram é a primeira live. Eu fico muito contente por, de certa forma, ajudar o Cláudio e outras pessoas a poderem partilhar o seu conhecimento nestas lives no Instagram. E então, quando eu conheci o Cláudio nessa comunidade, eu também fiquei a saber que o Cláudio tinha vivido muitos anos em Portugal. Quantos anos viveste em Portugal, Cláudio? Foram 10 anos. 10 anos, exatamente. E hoje eu soube, boa noite parceira, já estás a 100% elisiano, faz parte da equipa do Milenário Espiritual. E então hoje há uma coisa muito interessante que eu fiquei a saber, é que o Cláudio, inclusivamente, trabalhou num lugar mesmo em frente à empresa onde o meu pai trabalha. Ou seja, isto é mesmo para nós vermos que o mundo é pequeno, que nada acontece por acaso. É muito provável que eu já me tenha cruzado com o Cláudio em Portugal, porque ele já trabalhou em muitos locais que eu também, por vezes, frequentava, e por isso é com muito gosto que eu estou aqui com o Cláudio para partilhar com vocês estas regras da vida, segundo os ensinamentos que eu e ele retiramos do filme Poder Além da Vida. E então, Cláudio, podes então apresentar-te aqui ao pessoal. Vamos lá então. Ora bem, eu sou o Cláudio Vieira, meu nome é Cláudio Vieira. Não é por acaso que eu sou fã do Paulo Vieira. És da família dele. Exatamente, a família Vieira é muito famosa, é uma família aí de Vieira de Leiria, né, a nossa origem. Exato. Então a gente está pertinho, nosso sangue é português, né? Então, assim, eu moro no Brasil hoje desde 2012, né, quando eu cheguei aqui. Morei em Portugal 10 anos, né, trabalhei aí em vários setores, trabalhei na área comercial, trabalhei na área de segurança. E, enfim, né, foi um tempo muito bom, foi um aprendizado muito grande esse que eu tive aí em Portugal. Tenho muitos amigos aí, inclusive. E hoje até a gente está aqui no Brasil, né? O nosso propósito hoje aqui hoje no Brasil eu tenho uma pequena empresa, né? Uma empresa de lavanderia. Eu também represento alguns produtos americanos também, né? Na área da aromaterapia. E estamos aqui trabalhando com o objetivo de voltar a Portugal em breve, se Deus quiser. Ótimo. Sabes que eu hoje, durante a tarde, estive numa live com a Andrea também está nesta live, em que essa live foi direcionada para brasileiros que pretendem viver em Portugal. A Andrea tem uma página no Instagram que ajuda essas pessoas que queiram efetivamente viver em Portugal. E tu já viveste cá há 10 anos, já tens experiência de viver no nosso país, mas pessoas que nunca viveram em Portugal, hoje por acaso estivemos a falar dessa situação. E então diz-me, o que é que tu gostas, quais são as tuas paixões, o que é que te faz vibrar? Cara, é assim, eu sou uma pessoa muito seletivo, né? Muito seletivo. Gosto de um bom vinho, para variar. Um bom vinho português é sempre bom. Mas o que me faz vibrar, cara, é justamente o ser humano. Eu admiro o ser humano.
às vezes nós convivemos, né? São realidades diferentes entre Brasil e Portugal, muito diferentes, aliás, são realidades gritantes, né? Mas à medida que a gente acompanha a vida das pessoas, né? Como eu já te falei anteriormente, eu fui pastor evangélico por 7 anos, né? Então tive um período muito próximo ligado a trabalhos sociais na igreja. Hoje eu faço trabalho social fora da igreja, independente de religião, né? Nós ajudamos o próximo. E uma coisa que eu admiro é a mente do ser humano, a capacidade que o ser humano tem de desenvolver ideias, raciocínio, capacidade de se relacionar, né? Embora muitas vezes eu vejo que isso é subaproveitado. E o que eu amo fazer é trabalhar com pessoas, cara. Eu adoro pessoas, eu adoro mexer com gente. embora nós saibamos que trabalhar com ser humano não é fácil. Não é fácil. Pois não. Por isso é que é importante conhecermos estas regras para a vida. Exatamente. Partilharmos estes ensinamentos e estas regras para a vida. Como eu tinha dito inicialmente, estas regras para a vida, estes ensinamentos que nós vamos partilhar, eu e o Cláudio, isto tem por base o filme Poder Além da Vida, em que o título original seria Peaceful Warrior, que é o guerreiro pacífico, e então eu vou já começar a falar sobre estas regras, Cláudio, vou já começar a iniciar então este tema e depois também o Cláudio vai intervindo e também vai dando as suas ideias e lições sobre o filme. Aproveito e escrevam aí no chat hashtag regras para a vida. É o tema desta live. Escrevam aí no chat hashtag regras para a vida. Escrevam aí para sabermos aqui o que é que estamos a tratar. Exatamente. Exato. Então, relativamente, boa noite, Carmen. Mais uma vez, bem-vinda a esta live. Boa noite, Janine. E o que é que eu quero então partilhar com vocês de regras para a vida? Em primeiro lugar, o filme Poder Além da Vida, de forma sumária, trata de uma história de um jovem que queria concorrer para as Olimpíadas de ginástica. E ele tinha muitas capacidades, era um grande atleta, tinha tudo, era reconhecido pelos amigos, todo o mundo gostava dele, as mulheres gostavam dele, todo o mundo gostava dele, tinha muito talento. Só que esse jovem, em determinado momento, teve uma lesão grave que, à partida, o impediria de participar nessas Olimpíadas. E então, nesse período em que ele teve essa lesão grave, entretanto, ele conheceu um senhor mais velho que se chamava Sócrates, e esse senhor então começou a fazer-lhe uma série de perguntas e começou-lhe a dar uma série de ensinamentos que fizeram esse jovem questionar a sua visão de mundo. E então é desses questionamentos e dessas regras que o Sócrates, o personagem do filme, falava ao jovem, e a primeira regra ou ensinamento que eu selecionei aqui é a seguinte: a primeira descoberta do guerreiro é não saber. Anotem aí este ensinamento. A primeira descoberta do guerreiro é não saber. E então, qual é a reflexão que se pode fazer sobre esta frase? É que
nós, ao sabermos que somos ou nos colocamos numa posição de eternos aprendizes, nós dizemos sempre que não sabemos. Porquê? Porque estamos sempre na posição de aprendizes, estamos sempre na aprendizagem. Nunca nos colocamos enquanto professores. Por isso é que a grande descoberta é precisamente nós termos consciência que nós somos apenas aprendizes nesta vida. Por isso é que ele diz que a sabedoria é não saber, é ter a consciência que nós estamos aqui apenas constantemente a aprender. Não somos professores. E é curioso que eu hoje, quando estava a preparar esta live, o filósofo Sócrates, Cláudio e as pessoas que estão aqui, já o filósofo Sócrates dizia que eu só sei que nada sei. Exatamente. E, curiosamente, a personagem deste filme também se chama Sócrates. Exatamente. No filme, a personagem também se chama Sócrates. Ou seja, é este posicionamento de nós entendermos ou compreendermos que somos eternos aprendizes que nos permite que estarmos em constante aprendizagem, não nos acomodarmos, não nos julgarmos superiores a ninguém. Porquê? Porque nós estamos apenas a aprender constantemente. Por isso, esta foi a primeira regra ou ensinamento que eu retirei. Isto também é uma regra muito importante para combater o ego, o chamado falso eu. Porquê? Porque nós, se nos posicionamos como eternos aprendizes, nós não vamos querer impor a nossa posição ou opinião às outras pessoas, mas apenas transmitimos. Se concordar, tudo bem; se não concordar, tudo bem na mesma. Por isso é importante também, para combater o ego, esta humildade de nos considerarmos eternos aprendizes. Eu não sei se o Cláudio, se tinhas selecionado esta ideia ou não. Sim, claro, porque assim, André, já logo no início do filme, uma cena que me chamou muito a atenção, quando o filme começa, na primeira parte do filme. E antes de entrar nesse tema, eu queria frisar um detalhe, que é tipo assim, aquilo que eu te falei. Eu já tinha visto esse filme outras vezes, mas, como diz o bom português, eu não tinha visto com olhos de ver. Exatamente. Né? E depois de ter feito o método CIS, cada parte, cada frase, cada cena do filme, ele revela um ponto crucial para a nossa vida. Que se a gente trazer os exemplos e as falas e buscar a essência da mensagem, então a gente vai conseguir entender um pouco sobre a nossa vida, né? Como ela é de fato e como deveria ser. Então o que acontece? Logo na abertura do filme, quando o filme começa, que ele está lá pendurado nas argolas, né? E ele está ali tremendo, de repente, quando ele faz o final do exercício, quando ele pula, e quando ele cai no chão, que ele quebra a perna na abertura do filme, ele cai no chão. E quando ele cai no chão, ele começa a olhar para onde? Para a bancada onde estavam os amigos dele, as pessoas que estavam à volta dele. Né? E o que acontece, o que me chama a atenção nessa parte é que os amigos olharam, viram a cena, e eles se levantaram e começam a correr em direção a ele. E nessa parte, o que eu observo? Que os amigos passaram por ele diretamente, não pararam, não ajudaram, não trataram nada com ele. E de repente o que acontece? Vem um senhor, que é o Sócrates, com uma pazinha de lixo e com uma vassourinha,
e começa a juntar os cacos dele. Qual é a lição que eu tiro disso? Gente, é profundo isso. Por quê? Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não estão sentindo as nossas dores, elas não estão vendo o nosso sofrimento. E também tem a parte espiritual da coisa, como eu te falei. A parte espiritual eu acho uma coisa fundamental, porque tipo assim, mesmo quando todas as pessoas à nossa volta nos abandonarem, vamos dizer assim, o grande mestre do universo é aquele cara que vai chegar com a pazinha, que vai pegar só o seu bagaço, vai pegar os seus cacos, vai juntar e vai moldar você novamente. Só essa parte aí já valeu a pena assistir o filme, porque eu achei tremendo isso. E ele acorda, isso foi um pesadelo que ele teve. E certamente esse pesadelo é fruto do quê? Dos medos que ele carrega na alma. Porque assim, todos nós seres humanos, e o André falou e falou muito bem, nós estamos aqui nesse planeta com um propósito. Qual é o propósito? Evoluirmos, crescermos, aprendermos, amar ao nosso próximo. E muitas vezes a nossa correria do dia a dia, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele absorve totalmente a nossa mente, de maneira que nós passamos desapercebido do nosso semelhante, do nosso próximo, né? Então, essa é a primeira parte assim, que eu achei tremenda, achei profundo, né? E depois, assim, o resumo, né, de uma partezinha que eu fiz um rascunhozinho aqui também, André, é uma coisa importante que eu vejo naquele rapaz, e nós vemos isso na humanidade. Eu falo por mim, e certamente, né, algumas pessoas vão se identificar com aquilo que eu vou falar. A grande pergunta do universo, né, que eu vejo as pessoas questionando sempre, qual é a razão da minha existência? Qual é o propósito da minha vida? Eu perguntei isso tantas vezes na minha vida, porque eu queria fazer muitas coisas, eu queria ajudar o próximo, eu queria transformar o mundo transformar o mundo num lugar melhor, né? Só que eu não entendia, eu não tinha o estado de consciência. Eu demorei muito para entender isso, mas um dia eu consegui, graças a Deus. Foi entender o seguinte, que eu tenho que ser a mudança que eu quero no mundo. E quando eu comecei a compreender isso, foi que eu comecei a buscar conhecimento para poder saber o que eu tinha que fazer para melhorar o que? A minha própria vida, para que através da minha vida eu pudesse ajudar outras pessoas. E a gente está nessa caminhada até os dias de hoje, né? E as grandes perguntas da vida, né, são aquelas perguntas que as respostas estão dentro de cada um, que o filme ensina exatamente isso. Sim. Né? Em meio ao diálogo ali, em meio ao questionamento, porque nós estamos no mundo. Aquele rapaz no filme, ele estava assim, ele sabia que ele tinha um talento que pouquíssimas pessoas têm, mas ele não sabia o propósito de vida dele. Qual era o propósito de vida dele? E ele questionava, ele queria saber, porque ele queria colher as informações, achando que ele iria encontrar a resposta de maneira externa, vinda de fora, alguém ia trazer uma luz para ele, quando o que ele precisava estava dentro dele. Essa parte também eu achei fundamental. Eu tinha selecionado precisamente isso também, que nós encontramos as respostas dentro de nós. Eu tinha selecionado essa frase, que as respostas têm que ser encontradas dentro de nós. E a questão é precisamente isso, é que muitas vezes as pessoas não entram num processo de descoberta interior. As pessoas estão sempre tão preocupadas com o exterior, com o que se passa lá fora, que não têm um tempo para se conectar interiormente e para encontrarem essas respostas. Por isso é que
Todas as respostas estão dentro de nós e mais. Tudo o que nós queremos na nossa vida, os recursos estão todos dentro de nós. Estão todos dentro de nós. Só que a maior parte dos recursos nunca saem cá para fora, estão como que presos dentro de nós, e isso também se deve a quê? Isso deve-se muito às crenças que vêm lá da infância, às crenças limitantes que nos impedem de desenvolver todo o nosso potencial. Por isso é que essa questão de descobrir o nosso interior, de nos conectarmos interiormente, de olharmos para dentro, é muito importante, porque tu, se não olhares para dentro, se não conheceres a tua essência, aquilo que tu verdadeiramente és, tu vais estar sempre em falta, vais estar sempre em carência, falta sempre alguma coisa, porque tudo o que tu buscares no exterior nunca é suficiente. Nunca. Tu queres, podes ter uma casa linda, depois tens uma casa linda, já queres outra casa ainda mais linda. Tens um carro bom, depois ainda queres um carro ainda melhor. Por isso é que é importante nós encontrarmos as respostas dentro de nós, o que é a nossa essência e o que é que nos faz verdadeiramente felizes. Por isso essa ideia é muito, muito importante, de que as respostas estão dentro de nós. Outra coisa que eu selecionei tem a ver com as emoções, Cláudio, que nós estivemos ali nas emoções, naquela formação de inteligência emocional, que falámos tanto da importância de saber usar as emoções a nosso favor. E então no filme eu também retirei esta frase, que é: as emoções são naturais como o clima passageiro. Ele diz: as emoções são naturais como o clima passageiro. Quer dizer que temos que encarar as emoções como algo perfeitamente natural, como é natural, como são naturais as estações do ano, em que existe o inverno, o verão, o outono e a primavera, e as emoções também são naturais que elas surjam. Por vezes nós sentimos-nos mais angustiados, mais tristes, mais deprimidos. Por outras vezes sentimos-nos mais alegres, com mais coragem. Daí que temos que encarar isso com naturalidade. Mas para encarar as emoções com naturalidade, Cláudio, como nós sabemos, entra aí a chamada inteligência emocional. E é a inteligência emocional que nos vai permitir lidar bem com as emoções e sabermos que são passageiras, que vão passar, e aproveitar as emoções boas a nosso favor e as más aceitá-las com naturalidade. Faz parte. Por isso é que a inteligência emocional é usar a emoção certa, pelo tempo certo, na intensidade certa. Por isso é que é importante nós termos a chamada inteligência emocional. Cláudio, agora eu queria falar de uma coisa também muito importante que eu retirei do filme, e até já tinha partilhado isto hoje contigo, que é: tudo tem um propósito na vida e cabe a nós encontrá-lo. É uma caminhada. Exatamente. Por isso, falando do filme, aquela situação que o ginástico atleta teve, aquela lesão gravíssima que impediria dele concorrer nas Olimpíadas, que era o grande sonho dele, isso também teve um propósito. Essa lesão grave teve um propósito na vida do personagem do filme, porque foi essa lesão grave que o levou a questionar
a sua visão de mundo. O que levou, foi o que o levou a olhar para dentro. Por isso é que muitas vezes, quando nos acontecem coisas que nós não pretendemos, que nós qualificamos como más, a pergunta que temos que fazer é: o que é que eu vou aprender com isto? O que é que isto me quer ensinar? Porque tudo o que acontece não é por acaso. Tudo tem um propósito. E cabe então a nós nos questionarmos para encontrarmos esse propósito. Não sei se também tinhas selecionado esta frase. Eu na verdade, André, eu falei nas nossas conversas anteriores, né? Eu observei o que acontece, né? Como eu te falei, à medida que o filme ele vai andando, que ele vai fluindo, a gente observa o que a pessoa, o personagem do filme, numa busca para evoluir. Ele queria evoluir, né? A gente vê porque assim, a partir do momento que ele conheceu Sócrates, ele começou uma busca pelo conhecimento. Ele queria evoluir, ele queria entender como que a vida dele poderia melhorar, como que ele poderia usar aquilo que o Sócrates fez, aquela subida no telhado, né, para fazer igual. Ele achava que o cara era o suprassumo da ginástica, né? Só que ele não entendeu a mensagem. E o que eu falo, qual é a lição que eu trago para a nossa vida, tirada desse trecho do filme? Todos nós estamos numa caminhada, numa busca. E muitas vezes os acontecimentos, nós muitas vezes nos entristecemos, nos abatemos, achamos que Deus não é justo conosco, né? Muitas vezes nós pensamos, por que Deus deixou ficar doente? Porque Deus permitiu que acontecesse aquilo? Porque Deus aquilo outro? E uma coisa que eu sempre falei, né, mesmo antes de conhecer o Paulo Vieira, é que a humanidade, as pessoas, elas têm a mania de culpar, ou culpa Deus, ou põe a culpa em Deus, ou põe a culpa no diabo. Sempre tem esse lado, né? Deus me abençoou, glória a Deus, aleluia. Aí tropeçou numa pedra, foi o diabo que colocou a pedra no meu caminho. E muitas vezes nós temos que entender o quê? Qual é a mensagem que o universo está mandando para nós, para que nós possamos crescer. Como você falou e falou muito bem, tudo na nossa vida tem um propósito, e o principal propósito da nossa vida, dos acontecimentos da nossa vida, é nos fazer crescer, nos fazer atingir uma estatura, como está escrito na Bíblia, né? A estatura de varão perfeito. E o que acontece é que muitas vezes nós não nos apercebemos. Então esses acontecimentos que acontecem conosco é para o quê? Para nos fazer refletir. Eu tive experiências muitas vezes que na minha vida, né, que me fizeram pensar. Porque, como eu falei, a nossa rotina do dia a dia, ela é tão acelerada que nós não paramos, nós não fazemos uma introspecção. Nós temos o hábito de acordar de manhã e fazer que nem coelho, né? Eu costumo dizer que a sociedade, a humanidade vive que nem coelho, já abre o olho e sai correndo, entendeu? Não para refletir sobre a vida. Nós não tiramos um tempo para reflexão, E é que o problema é que muitas vezes não sabem por que estão a correr, e a correr para quê? Não sabem o motivo da correria. É o piloto. Exatamente. Eu falo para você uma coisa, durante muito tempo da minha vida, tá? Mesmo estando em Portugal, eu e minha esposa nós tínhamos uma rotina de trabalho muito acelerada. Eu trabalhava em 3 empregos, sabe como é que é a vida de imigrante? E a minha esposa, ela falava uma frase que me deixava doente, cara. Eu ficava estressado com aquilo. Nós temos que trabalhar para pagar as contas. Temos que trabalhar para pagar as contas. Gente, eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, eu acordo de manhã, eu passo o dia trabalhando 18 horas por dia para chegar no final do mês pagar a conta. Será que é essa a razão da minha vida? Não, tá errado, não pode ser, não pode ser. Você entende?
Aí, cara, eu falei, não, tá errado, não pode ser. Aí fui buscar na Bíblia, que, né, como eu te falei, eu fui pastor evangélico muitos anos. Então eu fui buscar na Bíblia, fui buscar entender o sentido da vida, eu queria entender, porque, aí aconteceram muitas coisas, muitos acontecimentos, que nós temos que fazer umas 4 lives, de 2 horas cada um, para poder contar, fazer um resumo, então a gente não vai entrar no detalhe aqui. Mas o fato é que aconteceram coisas que me deixaram bastante triste, que me fizeram pensar na vida, e eu desenvolvi, cara, eu acordei, eu não sei como é que foi, eu tive um insight, assim, foi uma coisa impressionante, porque eu queria saber o propósito da minha vida. E eu não sabia para onde ir, cara. Eu falava assim, Deus, a minha vida está nas suas mãos, né? É um papel em branco, escreve o que tu queres, o projeto, aquela coisa linda, maravilhosa, demagoga, né? Aí o que acontece? Um dia, cara, eu estava numa reunião com umas pessoas, né? E veio aquele insight, eu falei, puxa vida, eu ainda posso não saber o que eu quero. Que muitas vezes nós não sabemos o que a gente quer. Nós temos desejos, temos vontades, mas a gente não sabe se aquilo é o universo que está mandando para a gente, se é Deus que está permitindo, e a gente fica perdido. E eu me senti perdido um tempo da minha vida. E chegou uma hora que eu falei, não, eu posso não saber o que eu quero. Eu posso ainda não saber o destino, o que eu quero fazer da minha vida, mas eu tenho obrigação de saber o que eu não quero. E a partir daquele momento eu falei, eu não quero mais viver triste, eu não quero mais viver infeliz, eu não quero viver para pagar conta, eu não quero mais viver depressivo, eu não quero saber de... Eu comecei a cortar, enumerar os problemas, daquilo que eu achava de problema na minha vida, que me afligia. E a partir daquele momento as coisas começaram a fluir diferente, né? Eu busquei conhecimento, como eu te falei, eu deixei a igreja evangélica, né? Não abandonei Deus, não é nada disso, que às vezes as pessoas pensam, você tem que voltar para Deus. Não é isso, gente. Deus, Ele é onipresente, Ele está em cada um de nós. Deus habita em cada ser humano. Deus habita em tudo que existe de matéria. E como eu sempre falei, não existe homem nenhum capaz de nos levar ao encontro com Deus, assim como também não existe homem capaz de nos impedir de chegar a Ele. Então eu deixei a igreja evangélica, né? E fui buscar o quê? O conhecimento raiz, a origem no judaísmo. Então desde 2012 que eu estudo a Torá, né? Não estou falando de religião absolutamente, estou falando daquilo que onde eu encontrei a direção para a minha vida, né? E hoje eu tenho o quê? Eu busco, né, a palavra de Deus, simplesmente assim, né? Então o que acontece? Eu entendi que o meu semelhante é a imagem de Deus na minha frente. Se eu quero adorar a Deus, eu tenho que fazer o bem para o meu semelhante. E é assim que nós vamos conseguir mudar o mundo, né? Como está aqui então o que acontece? Você falou que inteligência emocional. Sim, sim. A inteligência emocional, cara, ela é tão profunda. Ela é tão profunda porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, porque quando eu tiver a minha casa eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu carro eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu filho eu vou ser feliz. Quantas vezes eu vi isso? E muitas vezes nós esquecemos o quê? Que a felicidade, ela está o quê? Na jornada, não é no destino. Quando eu pregava na igreja, eu via pessoas, aquelas irmãzinhas muito simplesinhas, né? Falando assim, quando eu encontrar com o Senhor, então eu vou ser feliz. Eu falei, gente, está errado. O João Batista, né, o discípulo, aliás, o João Batista, o mensageiro, o pregador, que está lá no livro de João, né? Ele fala assim, quando ele conhece, né? Quando ele vai anunciar a chegada de Jesus Cristo, ele fala assim, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou à terra. Então, ou seja, nós não temos que esperar desencarnar dessa vida
para termos um encontro com Deus, para termos um encontro com o universo, para entender as coisas, né, espirituais. Né? A gente não precisa disso, porque o reino de Deus, ele habita em nós. Nós temos é o quê? É que fazer as perguntas certas. Exatamente. E quando nós fizermos as perguntas certas, nós vamos encontrar o nosso caminho. Boas perguntas dão origem a boas respostas, não é? Exatamente. Como estava aqui o Pedro a comentar que o conhecimento liberta, e está aqui a Carma a dizer: Paulo, está-te a chamar Paulo, mas tu és Cláudio. Está a dizer: Paulo, você é descendente do judeu sefardita? Não. Na verdade, assim, existem muitas teorias acerca, porque assim, desde que a pessoa estude o judaísmo, existe aquela coisa, você tem que se converter, você tem que saber a sua raiz, e na verdade eu não me preocupei com essa parte, de saber a origem da minha família. Eu sei que a minha família tem origem portuguesa, não sou judeu sefardita, como você fala, eu sou um judeu, né? Eu não sou judeu, eu sou um brasileiro que estuda o judaísmo, a cabala judaica. Então eu estou longe, muito longe, de me considerar judeu. Mas eu procuro o quê? Eu procuro minimamente aprender alguma coisa que de fato me aproxime mais daquilo que eu busco. Né? Simples assim. Muito bem. Continuando então aqui nas lições, outra frase que eu acho importantíssima, outra reflexão importante é esta: o medo e não o dinheiro é a raiz de todo o mal. O medo e não o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ou seja, é o medo que cria as maiores desgraças neste mundo. E porquê? Porque quando nós tomamos decisões com base no medo, essas decisões normalmente não são decisões tomadas com base naquilo que nós verdadeiramente pretendemos, mas é mais com uma preocupação de como é que o mundo vai interpretar as minhas ações. Ou seja, a maior parte das pessoas vive com medo e toma as suas decisões com base no medo. As pessoas têm uma vida de sobrevivência, não vivem verdadeiramente precisamente por causa do medo. Do medo de serem criticados, de serem julgados, do medo de desiludirem as pessoas mais próximas. Ou seja, as pessoas vivem essencialmente com medo nas suas vidas. E isso, de facto, é a raiz de todo o mal. Porque nós, quando agimos com base no medo, nós estamos a assumir uma identidade ou escolhas que nós verdadeiramente não queríamos assumir. Nós não queríamos fazer isso, mas por medo eu vou fazer. Eu, por medo, vou manter-me no emprego que eu não gosto, naquele emprego que é só para pagar as contas. Vou estar a pagar as contas uma vida inteira com medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Uma vida... Você entendeu o sentido da coisa? Ainda bem que tu já te libertaste desse medo e de viver para pagar as contas. Por isso é que eu hoje estava a falar, quando falei com o Cláudio, e também estamos aqui nesta live, que é o seguinte: nós temos que nos mostrar ao mundo, temos que mostrar as nossas forças, as nossas fraquezas, sem problema algum. Temos que contribuir
O medo, a crítica vai sempre existir. Vai sempre existir. Mas uma coisa é certa. Normalmente quem te critica faz muito menos do que tu. E são pessoas que não têm coragem de fazer o que tu fazes. São as pessoas que estão na zona de conforto, estão sentadas na cadeira e não fazem nada. Eu no outro dia li uma frase muito interessante que dizia que 99% das pessoas estão nesta vida como espectadores. Muito bem falado. Muito bem falado. 99% das pessoas estão nesta vida como espectadores. O que é isto? É olhar para a vida dos outros, criticar a vida dos outros, julgar a vida dos outros e é só observar. É como assistir uma telenovela na televisão. Espectador. Ô André, e eu vou mais além nessa fala sua, porque assim, o medo, cara, das pessoas, ele é implantado na mente da pessoa quando ela é criança. Começa na infância, né? As pessoas dentro de casa, talvez os pais, talvez os irmãos mais velhos, né? Na escola, muitas vezes, né? Hoje nós temos uma política anti-bullying nas escolas que, de certa forma, tem melhorado bastante, né, a educação das crianças, a formação do caráter das crianças. Mas o que eu vejo sempre é o seguinte: as pessoas elas vivem com medo, e o medo é que trava tudo na vida da pessoa. Eu falo para você uma coisa: durante muitos anos da minha vida, eu vivi com medo. Medo de ficar desempregado, medo de não ter dinheiro, medo de não conseguir pagar as contas, medo daquilo que as pessoas iam falar de mim, entendeu? Então o que acontece? E isso que você falou é um fato, né? Não é o dinheiro, muita gente culpa o dinheiro pelo que existe de ruim no mundo. Mas as pessoas fazem as coisas que fazem, ou fazem por ambição, ou fazem por medo. Ou fazem por ganância, ou fazem por medo. Então o que acontece? Eu digo sempre uma coisa, eu aprendi isso, graças a Deus, e ainda mais agora depois de ter feito o método CIS, né? É que nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos, né? Não existe, como Paulo Vieira sempre fala, né? Não existe falha, você não falhou, não existe esse negócio de falhar. O que você colhe é resultados. O que nós temos é resultados, independente daquilo que nós acreditamos. Então, se a nossa vida hoje ela está boa, é resultado daquilo que nós plantamos. E o mestre do universo, ele fala o seguinte, cara, eu sou muito fã da Bíblia, sinceramente. O que ele fala? Aquilo que você planta, meu amigo, é o que você colhe. Então, se hoje nós estamos com a vida ruim, a culpa não está no terceiro. Foram as nossas escolhas que nos levou aonde nós estamos. E eu falo sempre uma coisa: se a gente tem que falar assim, eu queria ter uma bola de cristal para ver como é que vai ser o meu futuro. Ou as pessoas têm aquelas manias de ir nas feiras, né? Tem aquelas ciganas que leem a mão, né? Porque lá na frente, fulano e tal, você vai casar, etc. Gente, o nosso futuro, a gente está escrevendo ele aqui agora, nós estamos escrevendo o nosso futuro. E nós temos que nos livrar o quê? Das crenças limitantes, que é aquilo que o Paulo Vieira fala muito, inteligência emocional, é você se livrar das crenças limitantes. Nós temos que olhar para dentro de nós e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que vai dar certo? Não, vai dar certo, eu vou avançar. Eu me lembro de uma passagem, eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu posso falar, não posso falar à vontade, André? Pode. Sim. A Bíblia, cara, é um livro magnífico, tá? A gente está falando do filme, mas a gente está alinhavando as coisas aqui, porque aquele filme, ele retrata exatamente passagens da nossa vida, passagens que a gente pode aplicar para a nossa vida. E o Moisés, cara, que foi um personagem da Bíblia, que foi um grande personagem, em alguns momentos da carreira dele, ele teve medo.
E no medo que ele teve, ele dizia: ah, meu Deus, e agora? Nós chegamos na barranca do rio e agora vai morrer todo mundo. Aí Moisés foi lá e falar com Deus, né? Porra, meu Deus, Deus, o que vai acontecer? O que está acontecendo aqui? Olha aqui, ó. Você me trouxe para esse lugar para morrer aqui na barranca do rio. Aí Deus falou: ô Moisés, tenha fé, meu filho, vai lá. Manda o povo marchar para o meio do rio. E o povo começou: agora vai morrer. Agora o Moisés ficou doido. Moisés agora ficou doido, vai morrer todo mundo. E não é, cara. O mar se abriu. Está na Bíblia. Há quem que acredite, quem não acredite. Eu particularmente acredito. Porque o que acontece? Porque a nossa vida ela é um milagre. E como eu falei no começo, Deus ele habita em cada um de nós. E quando nós deixamos a vida nos levar, é como um barco que está à deriva, cara. Tem gente que não quer assumir as responsabilidades pelos seus atos. Tem gente que fala assim: ah, hoje eu estou assim porque meu pai, é porque a minha mãe, é porque isso, é porque aquilo. Mas porque ele tem medo de encarar a verdade, porque a verdade é uma coisa que dói. E nós só conseguimos mudar a nossa vida a partir da hora que nós tenhamos coragem de enfrentar o quê? O nosso próprio medo. E a partir daí que a coisa anda. Exatamente. E eu, um dos ensinamentos, e por falares dos medos, e continuando a falar dos medos, e da coragem, que é o contrário do medo, é coragem, no filme ele também diz que a maior coragem do ser humano é ser totalmente vulnerável. Essa é a maior coragem, é ser totalmente vulnerável, ou seja, não ter... não, ser vulnerável o que é? É aceitar, por exemplo, que não existe perfeição, é aceitar que somos todos seres frágeis, temos todas as nossas fraquezas, e então, por que não nos mostrarmos ao mundo? Será que aquele que não se mostra ao mundo e que nos critica é mais forte que nós? Ou é mais fraco? Forte é aquele que mostra as suas vulnerabilidades ou é aquele que se esconde das suas fragilidades? Por isso é que a coragem, a maior coragem é aceitarmos a nossa vulnerabilidade. Essa é a maior coragem e foi um dos principais ensinamentos que eu retirei do filme. Mas há uma frase que essa frase eu nunca tinha encontrado nem lido em lugar nenhum, que eu vou partilhar agora, que é a seguinte: as pessoas mais difíceis de ser amadas são geralmente as que precisam de mais amor. Vou repetir. As pessoas mais difíceis de ser amadas são geralmente as que precisam de mais amor. Isto fez-me refletir mesmo muito, porque nós, por vezes, a maior parte do ser humano está sempre a dizer e a julgar o que é que gosta e o que é que não gosta nas outras pessoas. E por exemplo, diz: eu não gosto daquela pessoa porque ele faz isto, isto e isto, é mal educado, é grosso, não ajuda ninguém. Só que essas pessoas, que são as chamadas pessoas mais difíceis de ser amadas, porquê? Porque aparentemente, nos nossos olhos, não têm qualidades algumas, não têm qualidades, só que essas pessoas são as pessoas que mais precisam de amor. Porque essas pessoas, se tiverem alguém que olhe para elas com outros olhos, que não olhe apenas para aqueles defeitos, mas encontre ali alguma virtude
expresse um elogio a essa pessoa que, por exemplo, nunca foi elogiada, essa pessoa pode mudar a partir desse momento o seu comportamento porque sentiu, olha, afinal há alguém que me vê como tendo alguma qualidade. Por isso é que este ensinamento que as pessoas mais difíceis de amar são normalmente as que precisam de mais amor, foi um dos principais ensinamentos que eu também retirei do filme. Acho que é uma ideia muito, muito interessante. Não sei se já tinhas tomado atenção a esta frase, ou se já tinhas, ou se passou ao lado, Cláudio. Tomaste atenção ou nem por isso, ou não ligaste a esta frase? Tomei atenção sim, Luiz, André. E o que eu vejo é o seguinte, cara. A gente volta naquele ponto, né, que eu falei no comecinho, o amar ao próximo. Por quê? A maior dificuldade, o que nós vemos hoje na sociedade, eu acredito que em Portugal também hoje seja da mesma forma, nós vivemos um teatro, o teatro da nossa vida, né? E nesse teatro da nossa vida, em todo momento a gente está usando uma máscara. E muitas vezes nós usamos essa máscara por tanto tempo que temos dificuldade em despir a máscara. Então o que acontece? Muitas vezes nós vemos um empresário, que é aquele cara que é o líder da equipe, aquela coisa toda, ele põe aquela máscara, aquela capa, e ele tem medo de mostrar fragilidade. E nós, seres mortais, seres comuns, nós temos que entender o que, gente? Nós somos falhos. Todo ser humano é falho, filho. Todo ser humano, ele falha. Só não falha aquela pessoa que não faz nada, Luiz. Só não falha aquela pessoa que não faz nada. Nuno, que está assistindo nós aí. Então o que acontece? Só não falha as pessoas que não têm iniciativa. Que põe aquela fantasia de eu estou bem, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom empresário, e põe essa máscara e fica tudo bem. Porque não tem coragem de olhar no espelho e falar, não, eu estou errado, eu errei aqui, eu errei ali. E como eu falei, é difícil muitas vezes nós olharmos no espelho e admitir as nossas fraquezas. Que, aliás, é uma coisa extremamente... É libertador, cara. É libertador quando você olha e para e pensa, puxa vida, como eu sou falho, eu sou fraco. Eu preciso de apoio. Eu sou uma pessoa, André, que eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Eu sempre fui autossuficiente, eu tinha essa coisa, não, eu sou autossuficiente, né? E mesmo quando eu cheguei em Portugal em 2002, cara, eu falo com orgulho, mas também falo com um pouco de arrependimento, porque, tipo assim, eu tive vergonha de pedir ajuda. Quando eu cheguei em Portugal, eu tinha 150 euros na carteira e não conhecia ninguém, cara. Eu e minha esposa. Então, o que acontece? Aquela capa de homem forte, né? O orgulho. Então, o que acontece? Eu demorei para poder conseguir pedir ajuda, né? E aceitar a ajuda das pessoas. Eu tinha essa dificuldade, porque eu achava que eu era autossuficiente, que eu era o bambambam, que eu podia fazer, eu resolvia tudo. Não é. O que nós temos que entender é que nós vivemos em coletividade. Nós não conseguimos ser, por mais autônomos, por mais independentes que sejamos, a gente depende do próximo. Nós vivemos numa cadeia social. E a coisa, numa pirâmide social, essa pirâmide social começa lá em cima e vai até a base. E quanto mais para baixo, mais a pessoa precisa de ajuda. E nós temos essa dificuldade. E agora o que acontece? Existe aí um paradoxo, porque assim, né, a frase do filme é aquela, nossa, essa fala aí é profunda. As pessoas, e foi o rapazinho que entendeu isso, né? Ele demorou, a base da pancada, né? Ele demorou para entender. Quando ele fala a frase, as pessoas que mais precisam, que têm dificuldade de amar, são aquelas que mais precisam de amor.
Gente, se a gente fosse resolver tudo no tapa, a gente pegava uma metralhadora e saía matando todo mundo, porque a gente só sabe, se a gente não consegue admitir essas falhas, a gente sai matando todo mundo, pô, no trânsito, em casa, no trabalho. Mas aí eu volto à frase do grande mestre do universo, né? Nós temos que negar o nosso ego, negar o nosso ser, né? E quando a gente conseguir neutralizar o ego, não vou dizer eliminar o ego, porque ninguém consegue eliminar o ego, mas a gente conseguindo neutralizar o ego, as vontades, o orgulho, a gente vai começar a olhar para o ser humano com mais amor, cara. E o mundo precisa de amor, o mundo precisa de muito amor. O que a gente mais vê são pessoas precisando de abraço, né? A terapia do abraço, aquele abraço de 40... Rapaz, aquilo é fenomenal, filho. Pessoal, abraço de 40 segundos para libertar oxitocina, que é a hormona que cria as conexões e as relações mais profundas entre as pessoas. Escrevam aí abraço de 40 segundos. Escrevam aí no chat. Abraço de 40 segundos. Abraço de 40 segundos ou mais. Eu, se pudesse, eu iria abraçando todo mundo. Eu adoro abraço. Exatamente, 40 segundos é o mínimo. E hoje, quando terminar esta live, abracem as pessoas que estão à vossa volta. Mínimo 40 segundos. Abraço. Ele liberta o que como o André falou, a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, do amor, do afeto. Eu me lembro muito bem, André, que mesmo em Portugal a gente sabe que é um país de clima frio, aonde as pessoas elas têm aquela... Eu fui muito bem acolhido em Portugal, tá, gente? Bem entendido isso. Eu tenho muitos amigos em Portugal. Aliás, os meus grandes amigos, eu costumo dizer sempre o seguinte, que os meus amigos eu conto nos dedos da mão, né? Amigos, conhecidos a gente tem muitos, mas amigos, eu digo para você, a grande parte deles estão em Portugal. Então o que acontece? Só que o povo português ele tem essa dificuldade de empatia. Muitas vezes, os pais, aqueles pais mais antigos, né? Os pais mais velhos, né? Aqueles senhores, eles têm muita dificuldade de comunicação com os filhos mais novos, né? E é uma coisa de cultura, né? Só que nós temos que quebrar esse tabu, porque o mundo precisa de amor, né? O mundo precisa de afeto, a gente precisa nós temos que ser a transformação que nós queremos no mundo. E a partir daí, filho, é que a coisa vai começar a virar. Sim, porque eu no outro dia eu estive a refletir e eu acredito que existem muitas pessoas neste mundo que estão anos sem dar um abraço. Anos. Verdade. Anos. Por isso, como é que essas pessoas vão conseguir ter afeto, ter relações fortes com outras pessoas, com os filhos, com a família, se não há um abraço? Impossível. Não há aí depois a gente depois a gente começa a ver os monstrinhos, né? Exatamente. Os monstrinhos que vão na escola para matar os coleguinhas. Nós tivemos um evento aqui há pouco tempo atrás de um rapaz que entrou numa creche e provocou uma tragédia com crianças, uma coisa absurda, né? E isso é derivado do quê? Da nossa rotina enquanto sociedade. Porque a sociedade deixou de se amar. Eu moro numa cidadezinha pequena do interior, né? E aqui todo mundo conhece todo mundo. Então eu saio na rua, Claudião, pra lá, Claudião pra cá, todo mundo me conhece. Eu pedalo, né? Eu sou um velhão de 50 anos, que eu pedalo muito. Então tem uma galerinha que pedala comigo aí, que tem uma turma que a gente pedala junto. Cara, é muito engraçado, cara. Aquela molecadinha aí de 20 e poucos anos e o velhão lá no meio deles brincando lá e se divertindo, entendeu? Então o que acontece? Mas por quê? Porque as pessoas, desde que eu tive essa transformação na minha vida, eu aprendi a me doar. Então, muitas vezes, pessoas me procuram para pedir conselhos, cara. Né? É uma coisa assim, né, que a gente gosta, eu procuro ajudar as pessoas. Né? Pessoas idosas, muitas vezes,
que não tem a família perto, né, me liga no telefone, eu falo, você está ocupado? Não, pode falar, dá para você vir aqui em casa? Né? E eu vou lá na casa do velhinho conversar com ele, entendeu? Então o que acontece? Esse tipo de atitude, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não é isso, mas é que nós precisamos proliferar no universo. E aí as coisas começam a acontecer de fato, gente. O amor se espalha, o sucesso, né? O tão almejado sucesso. E olha, um dos ensinamentos precisamente do filme é que o maior propósito é servir aos outros. Exatamente. O maior propósito é servir aos outros. E quando nós temos essa capacidade e conseguimos servir aos outros de forma genuína, mas servir de forma genuína, mesmo ajudar sem estar à espera de recompensa, isso é contribuição, isso é contribuir para uma sociedade melhor, porque nós temos que ter a consciência que eu posso ajudar outra pessoa em determinado aspecto, em determinada área, só que essa pessoa pode me ajudar também noutra área, ou então essa pessoa até pode não me ajudar em nada, mas há outra pessoa que me vai ajudar. Porquê? Porque isto é o que tu dizes, isto é uma comunidade, isto é uma sociedade em que nós somos todos um. Nós temos que perceber que sempre que nós queremos demonstrar separação relativamente com outro ser humano, isso não faz sentido. Não faz sentido porque nós temos que, em primeiro lugar, temos que aceitar a forma de pensar e de ver o mundo que o outro ser humano tem. E depois também temos que compreender que servir os outros, ajudar os outros, é uma forma de nós estarmos neste mundo e dizermos, eu quero contribuir. Eu quero ter um papel ativo neste mundo. Eu quero contribuir, eu quero ajudar. E por isso é que o maior propósito é precisamente esse, é servir aos outros. E este servir aos outros acaba também, posteriormente, por nos fazer crescer a nós mesmos. Exatamente. Exatamente. E depois aí acaba por entrar o crescimento e a contribuição. Porque eu ajudando os outros e ajudando cada vez mais e melhor, eu também me torno um ser humano melhor. Vou crescer enquanto ser humano. E o universo, o Deus que habita em nós, o universo, está atento. E nós teremos sempre abundância na nossa vida. Quanto mais dás, mais recebes. Mas para ter esta mentalidade de quanto mais dás, mais recebes, também é preciso afastar a mentalidade de escassez e ter uma mentalidade rica. Daí que é importante reprogramar as crenças limitantes que nos foram instituídas na infância, que não nos fazem desenvolver todas as nossas potencialidades enquanto seres humanos. Eu queria perguntar aqui ao pessoal que está na live se quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida ao Cláudio. Já estamos com mais de 1 hora de live e depois... Caraca, já passou, cara! Rápido! Já estamos com mais de 1 hora de live e vamos combinar uma coisa, Cláudio. Nós temos ainda muito para falar quanto a estas regras para a vida. Ou seja, nós vamos ter que fazer pelo menos mais uma live. Porque há aqui muita coisa que ainda tem que ser falada e com certeza depois vamos fazer uma outra live sobre este tema. Porque há aqui muita coisa que de facto não foi falada e também já estamos aqui há mais do que 1 hora. Eu queria então perguntar ao pessoal se queria aqui perguntar alguma coisa a mim ou ao Cláudio sobre a live de hoje, sobre estas regras para a vida, se fez sentido para vocês. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu também informo que
esta live vai ficar no feed do meu Instagram. Eu vou colocar lá a live para depois também quem não esteve presente possa assistir à live. Eu queria também vos convidar a deixarem os vossos comentários lá no meu Instagram e no Instagram do Cláudio. Quais os ensinamentos desta live, o que é que fez sentido para vocês, e se estão dispostos também a ter uma segunda live para complementar estas regras para a vida, porque nós não estamos nem pela metade do que surgiu e dos ensinamentos que surgiram deste filme. Eu quero também convidar-vos para entrarem no link da minha bio e leiam o meu livro O Milionário Espiritual. Muito bom. Esse livro fala precisamente da conjugação de uma riqueza interior e riqueza financeira, que é isso que contribui para criarmos uma sociedade mais feliz e mais próspera. Por isso, entrem no link da minha bio, leiam o meu livro e depois deixem também os vossos comentários, o vosso feedback quanto ao milionário espiritual. Estão aqui a dizer, sim, agradecemos a continuação das regras, por isso, Cláudio, vamos ter que fazer pelo menos... Vamos fazer, eu gostei, hein? Gostei, rapaz! Pelo menos mais uma. E Cláudio, olha, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez se demonstrou que há pessoas que nunca tinham feito lives no Instagram e têm tanto conhecimento para partilhar, tanta coisa boa para partilhar, que, Cláudio, tu tens de te mostrar ao mundo. Tu tens muito para partilhar, tens muito para ensinar, tens vivência, tens experiência, tens conhecimento, tens tudo. Por isso, faz mais lives, seja comigo, seja com outros colegas de live, porque com certeza tens muito a acrescentar. E também te digo, daqui a pouco tempo, também espero e sei que também vais fazer a formação em coaching e depois também falaremos sobre coaching os dois. Sim, com certeza, André, com certeza. Por isso, muito obrigado, Cláudio. Um grande abraço também. André, deixa eu só... finais também. Diga. Deixa as tuas palavras finais. Ah, sim, claro, com certeza. Eu quero agradecer você, tá? Porque, como eu sempre digo, na nossa vida não existe acaso. Estamos aqui hoje e certamente vamos estar num futuro fazendo sabe lá Deus o quê. Mas o importante é que a semente foi lançada aqui. Então eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Eu quero agradecer as pessoas que aceitaram meu convite. A Solange está aí, a minha prima, né? O Lucas que passou por aqui, o Fernandão, né? O Fernando Fogaça, né? São pessoas que estiveram aqui na live conosco. Cara, para mim é um prazer imenso poder falar, né, disso, dessas coisas. E como você falou, eu recomendo o seguinte, eu recomendo que as pessoas assistam esse filme, Poder Além da Vida. E assistam, como diz o português, com olhos de ver. Porque cada frase é um ensinamento. Então, o que acontece? E vamos participar, sim, vamos marcar uma próxima live aí, André, o mais rápido possível. Sim, para a gente não perder o fio da meada. Sim. E vamos fazer sim, tá? Eu quero agradecer a vocês, muito obrigado a todos, muito obrigado, André. Nos vemos em breve, se Deus quiser, e tudo de bom para vocês, galera. Muita luz, muito amor, né? E muito abraço. Um abraço de 40 segundos. Um abraço para todo mundo, para vocês aí, ó. 40 segundos. E um sorriso. Um sorriso, ó. Então vá, um abraço. Até à próxima live, Cláudio. Um abraço. Valeu, tchau, meu querido. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Agora aqui é só sair, né? É, só sair, sim. Valeu, então, meu querido. Tudo de bom para você. Um abração.
Beijo na alma, tudo de bom para vocês. Valeu!